process. Vai, progress. Ok, deixa eu colocar aqui o meu cronômetro. Amém. Vamos lá. Muito bem. Você vai fazer agora na folha. Essa aula está difícil hoje, que você vai escrever muito. Aliás, essa matéria você vai escrever um pouquinho, tá? Acabar com o negócio de ficar só no screen, só aqui no telão, sentadinho. Você vai fazer aqui, ó, um risco aqui, ok? E outro aqui. Não está muito certo, mas dá para ter uma ideia. Na verdade, o nome disso aqui é comparativo. Comparativo grego cristão. Comparativo grego cristão. Ô, diretor, eu estou dando a matéria exata do sílabo, tá? Estou seguindo a risca aqui, que hoje o pastor Nathanael conversou comigo aqui bastante. Então, estou seguindo direitinho aqui o sílabo, estou dentro da matéria, está bem entonado aqui o negócio. Eu já tinha matéria, estou só brincando. Coisa linda. Deixa eu ver se chegou aqui. Chegou o pastor Anderson, chegou. Deixa eu abrir para ele aqui. Pronto. Agora o time está completo. Muito bem. Aqui você põe Grécia. Aqui você põe igreja. Quando eu falo Grécia aqui, não é a Grécia Estado, né? É o sistema religioso da Grécia, ok? Vamos lá. A Grécia era politeísta. E a igreja, quem arrisca? Monoteísta. Ok? Então, a igreja já chegou filtrando a Grécia. Ok? Agora, a Grécia possuía 4 categorias de deuses. 4 categorias de deuses. Deuses com D minúsculo, tá? 4 categorias de deuses. A primeira era os deuses do Olimpo. Os deuses do Olimpo. Eu não estive no Olimpo, né? Claro que eu não sou Deus. Apesar que meu nome é Eliseu, me chamo de Zeu. Falta só um S para Zeus. Mas eu fui lá na Acrópole, né? Eu estive em Acrópole, na Grécia, lá no Panteão grego. Interessante. A segunda categoria dos deuses gregos eram os Olimpo, os regionais, deuses regionais. A terceira categoria de deuses deles eram os heróis. Os heróis. Inclusive, esse negócio da Marvel aí, da DC, tem muita inspiração nesse negócio aqui. Os heróis gregos, os deuses gregos heróis, eles eram mortais, aí morriam e ficavam imortais. Dá para entender? Dá para entender? É igual a igreja católica. A igreja católica matou Joana d'Arc na fogueira, depois canonizou como santa. Não dá para entender, né? O Papa, que diz que é infalível, pediu perdão agora há pouco, né? O outro Papa, né? O João II, João Paulo, pelo Holocausto. Vai entender isso. Os heróis gregos eram assim. Eles morriam e ficavam imortais. E a última categoria dos deuses gregos era os Damions. Tá? Eu tenho que entender. É o Dai aqui, ó. Daimon, que na verdade vai ser os demônios, né? Depois, na linguagem da igreja. Então, a Grécia tinha 4 categorias de deuses: primeiro, segundo, terceiro e o quarto. Aqui nos deuses regionais, eu vou dar um exemplo. Lá em Atos, capítulo 16, Tom, a Bíblia fala que Paulo e Silas estavam numa cidade e saiu uma mulher atrás dele gritando: ó Deus, servos do Deus Altíssimo, eles vos anunciará a salvação. Já viu isso aí, David?
Lá em Atos, ela sai gritando. Só que aí, quando você lê a Bíblia, Jamile, você percebe que Paulo repreendeu aquela mulher. Por que Paulo repreendeu? Se Marcos, Paulo estava dizendo, ela está dizendo, céu de Deus Altíssimo. E aí Paulo parou e falou, eu te repreendo, e o demônio caiu. Porque, na verdade, ela não está falando Deus Altíssimo. Na tradução mais perto, porque, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Não é que a tradução está errada, mas as transliterações que foram feitas dá margem para você pensar muita coisa. Naquele texto, a palavra Elohim aparece 27 vezes. Só que aquela mulher, ela falava do Deus Hipsist. O Hipsist é um dos deuses gregos. Eu tenho uma relação aqui dos deuses gregos, ele aparece naquela lista, esse Deus. Então ela gritava, esses são os servos do Hipsistes. Aí quando Paulo não aguentava mais ouvir isso, ele parou e repreendeu aquela mulher. Na tradução saiu Altíssimo, porque na nuance da palavra grega também servia essa palavra. Eu vou dar um exemplo no português. Quem gosta de chupar manga? Eu gosto de chupar manga. Quem tem manga de camisa? Quem já mangou de alguém? E quem já usou a mangueira? Olha quantas... Aí você entende, não é que a Bíblia está errada, não é que o cara é igual a palavra Lucas, maçã, malucos, pecado. Na tradução da Septuaginta para a Vulgata, o Jerônimo traduziu pecado como maçã. Ou quem lia, o latim lia maçã também. Não, ele não falou maçã. Ele traduziu a palavra para o latim, que é a Vulgata Latina, claro. Então, alguns padres liam, em alguns locais, liam maçã. E ficou até hoje esse negócio da maçã, que a Eva comeu a maçã, né? Naquele lugar que Eva pecou lá, nem maçã dá ali, não tem clima para isso. É uma tradução. Então, Major, às vezes se você der uma ordem para o seu subalterno e não explicar, ele pode fazer outra missão. Se você subentender, se for uma ordem subjetiva, né? Olha, você faz isso, como é que é? Se vira lá. Ele pode fazer uma outra missão. É o caso aqui. Então, não estou defendendo que teve erro na tradução. Eu estou dizendo que, para essa palavra aqui, lá na tradução original, tinha nuances no grego. E ela entendeu que eles eram servos do Deus Altíssimo, mas do Hipsíades. Porque, para os regionais, eles também eram deuses altíssimos para eles também. Então, tinha os do Olimpo, que era o deus utópico, né? Os regionais, os heróis, que era a mitologia dos heróis, e os daimons, que seriam seres. Agora, na linguagem grega, o daimon aqui são seres, que depois a igreja identifica como demônios. Daí a palavra demônios, ok? Vamos lá, aqui, mais alguma coisa aqui. Então, nós temos, eles eram, os gregos eram, eles eram inclusivos, ok? Não tinha conversão, então colocar sem conversão, não tinha que se converter para passar para a guerra dele, lá para o templo deles. Sem proselitismo, não havia evangelização, nesse caso aqui, proselitismo, não que seja, né? Evangelização que seja proselitismo, né? Ok, eles não ligavam a moral à religião, e Deus, o Deus deles, não se relacionava com os homens. Não tinha comunhão. Não relacionava, não tinha comunhão. Ok. Olha como Deus prepara o mundo para receber a igreja. Isso aqui era amplamente difundido na Grécia. Havia os deuses,
a divisão de deuses, eram inclusivos, ou seja, todo mundo era bem-vindo na religião, não havia conversão, não precisava se converter, não tinha pregação para você mudar de religião para ir para lá. Sai daí do Zoroastro e vem para a nossa mitologia. Não tinha isso. Eles não tinham a moral da religião. Por exemplo, para você, o que soa a palavra adultério? É um pecado ligado à moral da religião, certo? Mentira é um pecado ligado à moral da religião. E o Deus deles não se relacionava com os homens. Não havia comunhão. O Deus do Olimpo, eles aqui embaixo, o Deus só prestava favores. Agora vamos ao cristianismo? Vamos ao cristianismo. A Grécia era politeísta, o cristianismo, a igreja monoteísta. Eles tinham 4 tipos de deuses aqui. Nós temos, não são três deuses, são três manifestações em Deus. Então, nós temos aqui a Trindade. A Trindade. Para aqui um pouquinho. Quando Paulo pregava sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, o uso de pensamento grego, que era o mundo inteiro, era pensamento grego. Roma tinha espada, mas a Grécia tinha cabeça. O uso de pensamento grego, qual que era a comparação que eles faziam? Olha, tinha Urano, o Zeus, o Kairos, o filho do Deus. Então, eles faziam, era um pano de fundo para pregar. Só que aí Paulo esclarecia que não eram 3 deuses, 3 em 1, né? Um dia, é porque não é a minha matéria aqui. Um dia eu queria entrar com vocês dentro da essência de Deus, para explicar isso aí. Só que tem que ser outro dia. E tem que ser outro dia, com muita oração, porque o negócio é profundo. Então, Paulo, Paulo não, o Evangelho trouxe a Trindade. Aí nós temos aqui, eles eram, aqui nós temos o Pai, né, Filho e o Espírito Santo. Todos são os 3 em um são 3. Não se comparando com categorias de deuses, tá? Fica bem claro isso. Mas era uma forma da igreja falar sobre uma organização celestial, tá? Eles eram inclusos, mas a igreja é exclusiva. É exclusiva. Vamos explicar esse ponto aqui. A igreja é exclusiva. A pessoa quer servir a Deus, ela quer participar da igreja e dedicar a sua vida para Jesus, ela tem que vir, ela tem que reconhecer os seus pecados, confessar seus pecados para Deus, começar uma vida nova. Olha, nós temos aqui o testemunho do Marquinho, que Deus salvou o Marquinho de uma vida, né, difícil, está aí com a gente aprendendo a palavra de Deus. Isso é exclusividade. Agora, ao mesmo tempo, a igreja é inclusa de outra parte. A igreja recebe todo mundo. Todo mundo pode vir, as portas estão abertas, vamos receber. Mas se vier com um problema, vem para resolver, para crescer, para mudar, para ser transformado, para transformar o lar, a família, tudo. Então, nesse ponto, a igreja é exclusiva. Porque para entrar no seio da igreja, você passa pelo processo de salvação, coisa que os gregos não tinham. Era só chegar e entrar, né? É a religião da casa da mãe Joana. Aí, também não tinha por que se converter, né? Mas aqui no cristianismo havia o quê? Conversão. Receber Jesus do coração, converter a sua alma de pecador para um santo em Cristo, né? Então, eles não tinham conversão. Você veja que a igreja, ela vem pontuando, parece que coisa interessante isso, né? A igreja vem pontuando cada ponto desse aqui, né, no nascimento dela lá no Novo Testamento. Sem proselitismo. Aqui nós temos a evangelização. Agora, não que eu queira dizer que evangelização é proselitismo, porque na nossa linguagem, proselitismo é você pescar no aquário dos outros, né? Proselitismo. E agora tem aquário interno também. Já bastava os aquários externos, tem gente da mesma igreja pescando na minha igreja. Então, evangelização
Fala, Deus. Então, no caso deles aqui, não havia uma pregação. O que acontece? A igreja chegou na praça pregando. Olha lá, aquele diácono lá, o Felipe lá, rapaz, cheio de Deus. O diácono bom, hein? O Estevão, o diácono bom, rapaz. Ó, difícil daquele, achar daquele hoje. Rapaz, o homem chegou pregando e tal, a igreja anunciando as boas novas, nas ruas, nas praças, nos mercados. Aquele coxo lá que estava na porta do templo, né, chamada Formosa, pegaram na mão dele, levantaram ele lá, ele saiu andando, glorificando a Deus. Então, a igreja, ela veio evangelizando, trazendo essa evangelização. Aí vem a moral ligada à religião. E aqui nós temos a questão do pecado. Do pecado versus santidade. Santidade. Porque, no nosso caso aqui, sim, o fator moral está ligado à religião, no caso, à igreja. Então, eles não tinham essa questão. Por isso que era muito comum, gente, você saber que as religiões antigas, porque eu não entrei nelas ainda, não. Vai ter um capítulo aqui da Sílvia que nós vamos entrar. Se eu não me engano, aqui, é na quarta-feira. Na quarta-feira você vai entender o que eu estou falando direitinho. Olha, a aula que você está tendo aqui, a gente está esmiuçando o Novo Testamento. É muito legal. Você é como se fosse em São Paulo, mas você está no metrô, lá embaixo, dentro dos túneis do metrô. Então, na igreja, sim, a moral está ligada à religião. E aqui, ó, Deus não se relacionava com os homens. No culto grego, não. E a igreja, Deus habitava, né? Deus habita no meio do seu povo. Quem que é o Filho de Deus? Não é Jesus? Qual que é o nome dele? O primeiro nome que o anjo falou para Maria. Ele será o Emanuel. Deus conosco. Olha a virada, Major, olha a virada. Olha a virada que o evangelho dá no mundo. Até então, pastor Clóvis, todos os deuses eram venerados nas alturas, na eternidade, né? E os deuses só respondiam com trovão, com terremoto, com punição, e ninguém se chegava a um Deus. Por isso, quero que vocês entendam uma coisa. Se coloquem no lugar da Maria e no lugar dos irmãos do primeiro século. Quando Maria aparece, dizendo assim, eu estou grávida do Espírito Santo. Pensa nisso hoje. Hoje que está moderno. Hoje está moderno, século XXI, geração Nutella. Pergunta hoje aí, se chegasse a irmã na igreja, irmão, que dá um testemunho. Eu estou grávida, aleluia, do Espírito Santo. Um vento me engravidou. Hã? Aham. Olha, uma vez, uma irmã, não vou dizer qual foi a igreja, nem vou dizer onde é que foi, porque me isenta, né? Que também só eu fiquei sabendo que era o pastor, só eu fiquei sabendo. A filha da irmã estava com um cisto crescendo, estava ampliando o cisto dela. E eu orava pelo cisto da irmã. Eu comecei a desconfiar daquele cisto lá. Aí, quando chegou num dia, depois de 9 meses, o cisto nasceu. O médico falou que era menino e tinha 52 centímetros. Então, veja bem, as pessoas... você Como imagina... que ele se chamava? Era cisto do quê? Não vou falar não, porque eu posso entregar. Então, veja uma coisa. Como é que você pode, naquela época, Jamile, sair na rua e falar assim, ó, Deus falou comigo. Não, eu recebi o Espírito Santo dentro de mim. O meu Deus, que é o Espírito Santo, está dentro... Não, você está louco, você está maluco. Você endoidou. Essa religião é de doido. Essa religião é de doido. Como é que pode o meu Deus do Olimpo, Zeus, né, o Poseidon, o Ascalon, sei lá que é, sabe? Aquele lá, como é que chamou? O Baal, que quando chovia e as plantas cresciam, diz que era o sêmen. Olha só, na cultura cananita, Major, era o poderoso, hein? Quando chovia, que as plantas cresciam, dizia que era o sêmen do Deus. Rapaz, e agora esse Deus, além de mim, e agora eu sou usado em língua estranha e eu falo, assim diz o Senhor. É muita cara de pau, não é? Você imagina o que a igreja enfrentou naquela época.
Por isso que ela veio pontuando tudo isso aqui. Quando você vê uma coisa como essa aqui, você fala, meu Deus, eu estou num projeto maravilhoso. A igreja do Nazareno, onde eu sirvo a Deus, ou outra igreja irmã que serve a Deus, é um projeto maravilhoso, porque ela vem pontuando, estava tudo escrito, parece que Deus olhou o mundo e falou, peraí, vou mandar um antídoto para esse veneno aí, para clarear essa multidão, entendeu? Alguma vez, não vou entrar agora não, só vou perguntar, alguma vez eu falei com vocês sobre aquele questão dos gregos da Aletheia? Já falei, né? Da Aletheia, da Aletheia e o Leuteria. Lembra disso, não? Ah, rapaz, não fala isso, não. Rapaz, a hora que a gente entrar nisso aí, você não vai dormir. Você não vai dormir. Não, deixa eu falar, deixa para outra hora que não dá mais tempo, não. Glória a Deus. Mas olha só, Deus respondeu aquela cultura com uma contracultura. Aí eu falo, pastor Clóvis, a igreja não... Eita, Jesus. A igreja, pastor Cláudio, não pode se moldar o mundo que se molda a igreja. Não é a cultura, Major, que vai ditar a igreja, é a igreja que vai ditar a cultura. Então, a igreja chegou aqui, irmãos, ela chegou para responder uma cultura. Ela não se... Olha, gente, leia de novo isso aí, ela não se amoldou. Ela vem exatamente batendo de frente, né? Isso porque não entende nada de pecado ainda, né? Nada de pecado. Ela vem batendo de frente. Então, a igreja primitiva, até nisso, ela serve como proposta. Eu não tenho que fazer porque tem pressão, estão pressionando, o mundo mudou, todo mundo pensa assim, não. Todo mundo pensa assim, mas o que pensa a igreja? O que pensa a palavra de Deus? O que pensa, entendeu? Então, a gente está abrindo muita concessão, foi aberto muito precedente, e agora não tem como voltar. Vergonhosamente, um concílio metodista agora lá na Inglaterra fez uma resolução lá, não, deixa eu falar, porque senão vai tirar aqui do foco da aula, que estou ficando nervoso. Eu só quero dizer o seguinte, que a igreja... Ainda dá tempo de você ser nazareno. A igreja, ela tem que responder. A igreja tem que responder, sabe? Então, esse modelo aqui é maravilhoso. Ela respondeu aqui de forma correta. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Quer falar alguma coisa aí? Quer colocar para nós alguma observação? Fica à vontade. Só o pastor Clóvis tentando pescar no aquário dos outros. Ah! Olha, eu nem sabia, né? Revelação, tá vendo? Meu Deus do céu. Deixa eu apagar aqui. Já está fisgado já. Ô, Jamile, você é baterista, né? Dá uma enrolada, pastor. Olha só, até nisso a igreja não é objeto dessa matéria, né? Claro, mas até nisso a igreja contestou. Na época da igreja eles não tinham instrumento algum, porque na época em si, os instrumentos usados eram para as orgias romanas, festivais romanos, e aquilo dava a ideia de mundanismo na igreja. Mas João, que escreveu Apocalipse, ele falava lá sobre os instrumentos, né? Ele se atreveu. O instrumento vinha aparecer na igreja depois do 4º século, quando o Constantino faz da igreja algo mais do Estado, e aí mais povos chegam e, pela pressão, influencia a igreja. Mas até nisso, olha, era uma igreja, rapaz. Vocês imaginam, gente, uma igreja que eles estão orando e o lugar tremeu? Pode isso. Eu fico pensando, se tivesse um túnel do tempo, eu queria voltar e ver se de perto, né? Eles estão lá orando na casa, Jesus vai lá, abre o Pedro, olha, o Pedro estava tão preocupado que ele dormiu de sono. O anjo teve que tocar nele. Ô, meu, Pedro, ô, Pedro, levanta, Pedro. Aí Pedro saiu lá fora, parou. Aí o anjo falou assim, Pedro, para, Pedro. Não, Pedro, não para não, vamos embora. Gente, o anjo tocou no Pedro, ele estava tão preocupado que ia ser morto outro dia. A igreja orando na casa de Rod, quando ele bate na porta, o que a mocinha fala? Pedro está aí. O pessoal fala assim, não, é o anjo dele. O pessoal até achou que era o anjo da guarda, ó, tem isso na cabeça ainda. Não, é ele mesmo que está aí. A igreja não tinha ideia, David, do poder que ela tinha. Aliás, nós parece que não aprendemos com isso.
A gente não tem ideia do poder que nós temos. Eu vi uma ilustração há pouco tempo, dizem que é verdade, que foi lá no Ceará, não sei, dizem que é verdade, que uma boate do lado da igreja começou a reformar, a crescer, e o pastor começou a orar: Senhor, esse antro de prostituição, Senhor, queima esse povo, Senhor. E fez vigília, e colocava as mãos para o lado da boate, até que um dia deu uma chuva e caiu uma árvore em cima da boate, arrebentou toda a boate. O proprietário falou: peraí, esses crentes estavam orando contra mim, foram eles, esses crentes aí. Aí o cara moveu uma ação contra a igreja, para a igreja indenizar R$150 mil o prejuízo. Aí chegou o dia do julgamento, o juiz chamou todo mundo, aí falou para o pastor: pastor, como é que é essa acusação aqui? Não fizemos nada não, nem chegaram, nem olhava perto. Aí, e aí você? Não, eles oraram lá contra mim e a árvore caiu. E pastor, não tem nada a ver com isso não. Aí o juiz falou o seguinte: eu estou com um problema muito sério aqui. Eu tenho uma boate reconhecendo o poder de Deus e eu tenho uma igreja que não está reconhecendo que Deus respondeu a oração. O que eu faço com esse povo? Que interessante isso, né? Meu Deus, que vergonha. Que vergonha. A boate está crendo que foi oração. E os caras estão correndo fora, dizendo que não foi. Ou seja, eu quero que vocês pensem comigo uma coisa aqui agora. Olha, gente, eu vou até me arrefecer aqui um pouquinho. Das instituições de 2.000 anos para cá, eu vou lembrar algumas para você, tá? Eu vou lembrar. Nós temos quem? O Senado Romano, certo? Aí, antes temos a monarquia, ok? Monarquia. Depois do Senado, quando caiu Roma, veio o período feudal, os mini-reinos. Aí os reis nacionais, eles sobem de novo e voltam com monarquia, mas com parlamentarismo. Agora, estas instituições, elas oscilaram. O Senado caiu aqui, voltou aqui. A única instituição de 2.000 anos para cá, aleluia, que não oscilou, foi a Igreja de Jesus Cristo. A única. E olha, quer ver outra coisa que eu falo para vocês? Essa igreja, ela está no mundo todo, onde lugares que ninguém, às vezes, se conhece e não fala a mesma língua. Um fundador, Major, que não deixou um livro escrito, não andou mais que 250 quilômetros onde ele estava. E hoje ele tem, no mundo inteiro, pessoas que falam dele, leem sobre ele, pregam a respeito dele. O único movimento que encaixa em qualquer cultura. A filosofia grega, ela briga com a filosofia francesa. A matemática da álgebra, ela tem algumas diferenças com a matemática moderna. A igreja é a única instituição que ela entra em qualquer idioma, em qualquer moeda, em qualquer língua, em qualquer cultura, e ela é a mesma coisa. Sabe o que é isso? Lá em Israel, eu cheguei no cenáculo, tinha um grupo de pastor da Alemanha, para não falar pastores alemães, né? Um grupo de pastores da Alemanha, assim, e um grupo da África. E nós, brasileiros, chegamos bem na hora da ceia. E ninguém falava africano, nem alemão, nem português. Eu arrisquei o inglês lá, mas fizeram por gesto. Você, irmão, ora pelo vinho. Você ora pelo pão. E fomos orar. Quando começamos a orar, muitos começaram a falar língua estranha. Eu falei: essa aí eu conheço. Essa é a linguagem da igreja. Essa é a linguagem do povo de Deus. Amém? Não falava alemão, nem africano, nem português, mas todo mundo falava língua estranha. Onde é que tem isso no mundo? Qual é o povo que tem uma língua só no mundo? Porque eu tenho certeza, pastor Cláudio, se o senhor sair daqui agora e lá para o Haiti e um crente for cheio de Espírito Santo, você vai saber que ele está cheio. Você não fala o idioma dele, não sabe quem ele é, mas você vai ver e falar: está cheio do Espírito Santo. Onde é que tem isso, Major? Nós somos a única instituição, nem o militar, com toda a unidade que eles têm, não tem essa coesão mundial, sabe? A igreja consegue fazer isso. Então, nós estamos diante de um grande projeto. Essas organizações oscilaram o tempo todo, né? E a igreja conseguiu. A igreja venceu
A igreja venceu as feras de Nero, as espadas de Domiciano, ela venceu as pestes que passou na terra, as epidemias, ela venceu o comunismo, o nazismo, e está aqui, sabe, não devemos nada para ninguém. Então, o que é isso aí? É o projeto de Deus chamado igreja. Agora, vamos lá, mais uma coisa aqui. Você vai escrever aí. Está transliterado para o português, mas é carral, que é hebraico. Carral. Carral. Convocar. Convocar. Quando a Septuaginta traduziu isso aqui para o grego, veio como eclesia. Eclesia. Aqui, ek é para fora, ou reunião, e aqui é chamar, ou clamar. O sentido original dessa palavra aqui era uma reunião fora, na rua, para resolver problema. Aqui veio a origem do nome igreja. Portanto, eclesia, no tempo do Novo Testamento, era um verbo. Um verbo. Hoje, ela é um substantivo. Que identifica um prédio. Mas ela era um verbo. Era muito comum dizer assim, vamos igrejar hoje. Vamos igrejar hoje. Era um verbo, ok? Só apagar para passar para outra coisa aqui agora. Hoje eu estou diante de vocês, né, gente? Estou escrevendo muito hoje aí. A palavra judiar não é bom usar, né? Porque ela remonta à Segunda Guerra, né? Judeus, né? Judiar. De Tá bom, judeus. depois dá para consultar. É, né? É isso aí. É, pois é. E olha, e você escrevendo, didaticamente, você aprende muito mais escrevendo, lendo, e a aula fica mais dinâmica, né? Pode apagar aqui, gente? Pode? Eu vi o David com o neném aí, David. Você está com o neném aí? O nenenzinho? Tinha minha companheira de ministério, Olha aí, que bênção. Qual o nome? Laura. Olha, rapaz. Eu tô com uma netinha. Acabou de chegar a netinha. Nasceu? Coisa Nasceu. linda. É a Malu. Maria Luísa. Tá na bênção. Ok. Vamos continuar, porque, como diz o irmão Cazuza, o tempo não para. Tinha uma igreja aí, rapaz, nós louvor, só cantando, irmãos, agora, depois da Santa Ceia, vamos parar, porque já dizia o irmão Cazuza, o tempo não para. Tem um negócio chamado aí, Worship Fails, já viu? Worship Fails. É cada uma que tem ali, rapaz. Meu Deus. Tem alguma ali de Nazareno, cara. Viu uma coisa de Nazareno ali. Depois eu vou até pegar, selecionar. Olha lá. Eita, Clóvis. Ok. Vamos lá. Rapaz, tem chão aqui, viu? Segundo nosso sílabo aqui, a gente tem que também estudar um pouco da questão política do Império Romano. Tá? Vamos lá. A minha pergunta é, o que tem a ver na matéria Império Romano com a política e com a igreja? Vocês vão entender que a linguagem da igreja é reino. Reino. Algumas coisas que você talvez não saiba sobre o reino. Em um reino, o rei ele é responsável pela proteção do Estado, que ele dirige, que é um rei, pela segurança do Estado, pela alimentação.
pela proteção. Então, a pessoa do rei, no reinado, ela é muito mais presente do que num regime como o nosso, que é representativo. É claro, em questão de rei, corre-se o risco de alguns reis malucos subir lá em cima e fazer coisa errada. Por isso que o pessoal, essa questão monárquica, hoje no mundo, ela é de outra forma vista. Agora tem parlamento, tem o primeiro-ministro, a própria Inglaterra, que foi um dos modelos monárquicos do mundo, em 1215, assinou a Carta Magna com o João Sem Terra, irmão do rei Ricardo. O rei Ricardo foi para uma cruzada e deixou o irmão dele, o João Sem Terra, regendo o país. Só que o João Sem Terra também era um João sem jeito, era um João sem liderança, era um João sem tudo. Acho que já tinha o nome dele assim, porque é isso mesmo. E aí os barões, quem eram os barões? Os barões eram os grandes proprietários de terras produtivas na Inglaterra. Essas terras eram dadas pelos reis para cultivar o plantio, levantar, então, ali alguns valores e passava-se a coroa. Só que os barões foram crescendo demais em poder político, de mobilização de pessoas. E aí, eles vieram para cima do rei, desse rei aí que eu estou falando aí, o João Sem Terra, pressionaram o rei para que o rei fizesse uma nova carta chamada Carta Magna da Inglaterra, aonde os poderes do monarca seriam diminuídos e o parlamento teria voz e voto. Na pressão, ele teve que assinar, a carta foi assinada e respeitada até o dia de hoje. Hoje em dia, os monarcas quase não fazem muita coisa, só ficam lá como uma peça de presépio, né, ornamentando, mantendo a ideia de reino. Quando a matéria evoca a questão de falar sobre o poder político romano, é para que em nós seja fundamentada a ideia profunda do que é o reino. Porque a Igreja de Jesus hoje, ela fala sobre reino, mas ela não entende sobre reino. Ela fala uma coisa que ela não sabe o que ela está falando. Quando o texto em Mateus 6:33 fala assim, buscai primeiro o reino dos céus, né, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, é porque na questão de reino, segundo o céu, é um reino que supre, que protege, que alimenta. É o melhor lugar do mundo, é esse reino. Veja que a palavra justiça, que nós estudamos na outra matéria, que é a teodiceia, né? A teodiceia, a palavra teodiceia está ligada a esse versículo. Aí, nesse caso, seria uma exegese do texto. Não quero fazer aqui exegese nenhuma, só para dar uma ideia. O texto diz assim, buscar primeiro você tem aí a primícia, como prioridade. Primeiro, o reino. Porque se você tem um reino, o reino garante para você. A democracia não me garante muita coisa. Pelo contrário, a gente nunca viu, até agora está enrolado o negócio. O parlamentarismo não me garante muita coisa. O reino me garante, porque o rei compra a minha briga. O rei me protege, o rei me defende, o rei me alimenta, o rei me abraça. Por isso que o texto coloca a justiça, porque não é para comparar com o reino da terra, que tem muita injustiça, aonde tem reis que estão só para pegar o dia das pessoas, do povo, e subjugar os seus súditos. Na Bíblia, então, a palavra teodiceia vai acompanhar esse processo. Aí, vamos lá. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ponto. A igreja nasce sobre um esquema de reino muito forte. Nós vamos, por exemplo, eu vou tentar aqui passar para vocês. Ok. Ela nasce sob o domínio de Roma. O Pompeu, que é um dos imperadores, não era imperador, era do primeiro triunvirato. Era o Crasso, o Pompeu e o Júlio César. O segundo triunvirato era o Otávio, o Marco Antônio e o Lépido. Roma nasceu de um governo local, ela foi estabelecendo como uma rede agrícola, ali na Itália. Depois ela vira um condado, aí vem um reizinho, um reizão, ela vira uma força, o modelo de Roma começa a se espalhar. Então,
para explicar mais rápido, foi criado o primeiro triunvirato, que chama triunvirato. Quando eu falo em triunvirato, quantas pessoas que eu estou me referindo aqui? Faz sinal aí com a mão. 3. 3 pessoas. Olha que interessante essa matéria, cara. Mesmo nessa linguagem romana, o céu está falando alguma coisa. Quantos diz a Bíblia, lá em João, na epístola, que atestam no céu? O Pai, a Palavra e o Filho. É um triunvirato, é ou não é? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um triunvirato? Bom, o primeiro triunvirato, ele vai vir com, que eu já falei, né? É o Crasso, o Pompeu, O Júlio César. e o JC, Júlio César. O Crasso vai morrer em 48, ele vai cometer o chamado, que me ajuda, o erro crasso. E eu acho que lá na área do Major deve falar sobre isso aqui. O Crasso vai me enfrentar o Espartaco sem nenhuma estratégia de guerra. Só tinha um volume grande de soldados, que não sei quantos mil lá, mas o erro crasso dele foi... Ele entrou bem no meio dos caras, meu. Ele se fez a emboscada. Só que aí o Pompeu ficou com o Júlio César disputando o império, né? O Pompeu foge, ele passa por alguns lugares, vai chegar até o Egito, e lá ele vai ser morto por algumas pessoas, inclusive um tal de Áquila lá. Ele é empunhalado até morrer. O Júlio chega depois, de bônus, né? Recebe a Cleópatra. E, ó, a Cleópatra não é uma só, tá? Foram 8 Cleópatras. 8. E essa é a Cleópatra 7, aqui, que teve caso com o Júlio César. É a mesma que namorou o Marco Antônio. Era fera, sabe? Essa Cleópatra aí, viu? Era fera. A mesma que namorou o Marco Antônio. Esse triunvirato é dissolvido com a morte do Júlio César. Ele morre, inclusive o Júlio César, ele foi tipo de um filósofo, né? Ele tinha umas frases. Aquela frase dele, alea jacta est, a sorte foi lançada. Quando ele foi pegar o Pompeu, foi marchar contra Pompeu, ele falou, alea jacta est, a sorte está lançada. Aí quando ele morre, um dos caras que mata ele é um filho dele, de criação, né? Que é o Brutus. Aí aquela frase famosa, até tu, Brutus, é dele também. Então, quando o Júlio César morre, nós vamos ter o segundo triunvirato. Esse segundo triunvirato vai vir com 3 também aqui. Vamos lembrar aqui. O Marco Antônio, o Lépido e o Otávio. O Otávio era sobrinho neto do Júlio César. Qual a diferença do primeiro triunvirato para o segundo triunvirato? O primeiro triunvirato era informal. Eles ficaram meio que próximos, porque eles cresceram juntos, cresceu o exército ele se profissionalizou, tem muita estratégia que ainda usa hoje, que é desse tempo aí, e tal. Agora, o segundo triunvirato não, foi uma legião, foi uma concordata, né? Durou 5 anos, até que esse cara aqui, o Lépido, quis fazer uma gracinha, foi para cima dos outros, e os caras não deixaram, ele foi fracassado da guerra, acabou sendo exilado, morreu no ano 13 a.C., morreu morte natural. O Marco Antônio brigou com o Otávio. O Otávio encurralou o Marco Antônio correu para o Egito, se aliou lá à tal da Cleópatra com o exército dela, mas não conseguiu derrubar. Acabou que Otávio conquistou. O Marco Antônio pegou a Cleópatra, foi para o Egito e eles se suicidaram. Diz a lenda que aí uma serpente, uma cobra e tal, tipo Romeu e Julieta, umas coisas assim, mas
Eu não estava lá, eu não vi nada, né? Então não posso ter nada. Sei que eles morreram. Bom, o Otávio agora, ele se torna imperador. Ele torna-se um imperador único. Olha, presta atenção na virada agora da matéria. Olha a virada agora. Agora é a virada. O Otávio, dos triunviratos que houve, ele torna-se o imperador. O imperador. É claro que o Júlio César, ele tinha sido aclamado ditador, mas não era assim um imperador completo. Quero lembrar vocês que Júlio César disputou o reino com outros. Otávio agora está sozinho. Ele torna-se um imperador. Imperador. O divino é chamado de César Pontífice Maximus. O divino, então, ele torna-se imperador por completo. Vocês estão pegando o pano de fundo aí, não? A igreja tinha como desenhar para as pessoas o reino de Cristo. Claro que não nesse sentido bélico, de morte de inocente, de briga de poder. Mas, no final, um venceria. E seria o rei dos reis e senhor dos senhores. Meu, você não está pegando. O cenário foi pronto. Deus usou uma cena... Gente, foi uma epopeia. Deus usou um cenário de fundo real, Major, um cenário de fundo real, de certa forma triste, né? Mas quando a igreja poderia falar, olha, Jesus Cristo é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, ele já tinha a ideia do que era isso, porque o reino tinha passado por 2 golpes de Estado, e agora tinha o imperador, que era o Senhor dos senhores, o César, o rei da época. Até nisso, até nessa coisa bruta, difícil, horrível de se usar, um exemplo muito esdrúxulo, até nisso a igreja tinha um pano de fundo para mostrar que havia um Deus e um rei. Não, presta atenção de novo, peraí. Eu me empolgo. Se você não sabe, vai na história. Ele se chama divino. Divino. Pontifex Máximo, né? Ele é o imperador, ele é tudo nele. Quem que é Jesus? Ele é o divino. Ele é o imperador. Ele que é o Pontifex Máximo. Nele está a plenitude. Ele é tudo. Ele é Senhor, ele é profeta, ele é rei, ele é sacerdote. Aleluia! Então, eu quero que vocês entendam que cada detalhe de que aconteceu na história, margeando o Novo Testamento, tinha um sentido de existir. Tinha um porquê aquilo está acontecendo. Gente, nada aconteceu. Deus não descarta nada. Olha, nem você é descartável. Deus não descarta nada. Tudo ele pode usar. Vem aquela brincadeira. Deus usou uma mula, pode usar você. Não é nesse sentido, não. Mas Deus pode usar. Não é? A Bíblia diz que Balaão, né, foi amaldiçoar um povo que Deus tinha abençoado, né? E Deus Nós não somos queria. um pouquinho melhor do que a mula. Mas aí o texto fala, Tom, que a mula falou com ele e ele entendeu. Não fala que ela falou em hebraico. Diz que ela falou. Quer dizer, Deus fala, o cara não ouve, ele começa a ouvir mula, porque uma mula entende a outra, né? Meu pai na fé falava assim, se Deus usou uma mula, pensa você que é um burro, né? Meu Deus. Esse era meu pai na fé, um cearense, bem doido. Aí, eu queria que você... Gente, o tempo já acabou. Eita. Vai, já acabou. Já deu quase 50 minutos. Eu vou voltar aqui, continuar com isso aqui daqui a pouco. Vou até anotar aqui onde eu vou parar, para mim voltar nesse mesmo ponto aqui. Espera aí. Deixa eu pôr aqui. Pano. Ok. Mais uns 6 minutinhos para a gente... Aqui chegou uma batatinha para mim, um chazinho aqui. Glória a Deus. Amém, amém, diretor? Tudo certo? Voltamos daqui a pouco. Glória a Deus.